Pai do Senhor para os irmãos. Faz favor de sentarem. Graças a Deus. Eu queria convidar os irmãos a fazer o favor de abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6. E nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu escolhi aqui um tema para poder falar sobre este texto. Escolhi aqui um tema, coragem para servir. E vou, com a graça de Deus, procurar aplicar essa palavra aos corações, porque nós temos aqui uma grande lição para aprendermos da parte de Deus. Então eu convidava os irmãos a ler, e diz assim a palavra de Deus. Juízes capítulo 6, e vamos ler a partir do versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém. Meus amados irmãos, eu coloquei esse tema, coragem para servir, porque estamos num período em que nós temos procurado falar sobre o serviço na casa de Deus, e eu pude ver aqui que existe aqui uma grande oportunidade para compreendermos que para servir nós precisamos da graça de Deus. E sem essa graça, tudo que nós fizermos vai ser deficiente. Ou seja, nós não conseguiremos fazer ou servir a Deus como convém se nós não estivermos debaixo da graça de Deus. Para situarmos essa passagem, e que fala de Gideão sobre Israel que estava debaixo de um jugo dos midianitas, e segundo a história bíblica, diz que Israel passou 7 anos debaixo de uma escravidão. O povo pecou contra Deus e Deus tirou a proteção, digamos assim, da parte dele em relação a Israel, e eles viraram as costas para Deus. E quando a pessoa vira as costas para Deus, ou abandona Deus, Deus não abandona ninguém, mas quando as pessoas distanciam de Deus, elas ficam por conta própria. E nós não temos condições de sermos vencedores sem Deus. Nós não temos condições de conquistar, de vencer, de sermos conquistadores, vencedores, se a graça de Deus não estiver sobre nós. E eles pagaram um preço caríssimo por ignorar essa verdade e ficaram 7 anos sendo humilhados. A Bíblia diz que os midianitas e outros povos entravam na terra de Israel, tudo que eles plantavam, eles vinham com os animais, os camelos, os animais, destruíam tudo. Durante 7 anos eles tiveram que fugir, foram para os montes, foram para os lugares altos, e ali ficavam escondidos em cavernas. Eles passaram um tempo mesmo muito difícil. E eu, ao pensar nessa passagem, comecei a pensar, há muitas pessoas ainda hoje que parece que estão a viver nas montanhas, nos montes, escondidos nas cavernas, porque são tantos problemas, tantas dificuldades, tantas lutas, tantas opressões, e parece que se pudessem eles
nunca mais viriam à luz porque tem medo, vive debaixo de um tremendo medo por causa das circunstâncias. Mas nessa noite, eu gostaria de chamar a atenção. Talvez você que está em casa, você que nos ouve através da internet, ou talvez você que está vendo esse vídeo pela primeira vez e deparou-se com essa situação, com essa palavra, eu quero dizer que Deus é a nossa solução, Deus é a nossa resposta, Ele é o nosso socorro, é Ele que nos livra. E você não precisa viver escondido e subjugado por este problema se você se aproximar de Deus. É sobre isso que eu gostaria de falar. E diz que Israel, ele passou por este tempo muito difícil. Eles perderam até a esperança. Mas durante essa passagem, havia ali um homem chamado Gideão, que eu vou falar sobre ele, e está registrado nesse texto. Então, esse rapaz, ele nos dá Deus usa esse homem para nos trazer uma grande lição, uma lição de coragem, uma lição de ensino, de exortação, e que nos mostra que nós podemos servir muito melhor, nós podemos ser vitoriosos, nós podemos conquistar as nossas vitórias, nossas conquistas podem ser maravilhosas se nós estivermos ouvindo a voz de Deus e confiar no Senhor e entregar totalmente ao Senhor o cuidado das nossas vidas, independente das circunstâncias. Deus pode nos dar grandes vitórias. E isso foi o que aconteceu com Gideão. E eu anotei aqui, falando sobre a coragem, e diz que a coragem é considerada uma virtude do ser humano. E essa coragem trata-se da força que tem um indivíduo para agir, apesar das dificuldades ou dos perigos. Eu fui procurar o conceito da palavra coragem. E então, esse conceito de coragem é que diz que é a força do indivíduo, que o indivíduo tem para agir, apesar das dificuldades e dos perigos. A coragem não funciona apenas quando está tudo bem. A coragem, essa virtude que o homem tem, ela age em qualquer circunstância, mesmo nas dificuldades e nos perigos. Graças à sua coragem, uma pessoa pode superar os obstáculos e levar avante uma ação. Se nós não tivermos coragem, e essa coragem que eu estou falando aqui, desse conceito, ela é natural em alguns casos, mas na maioria das vezes, para nós os crentes, ela vem pelo poder de Deus na nossa vida. E pode-se dizer que a coragem é necessária para deixar para trás o medo, que é um dos maiores obstáculos que nós enfrentamos. E existe muito perigo em relação a ter o medo. Medo da dor física, medo da morte, medo ao fracasso, medo às críticas. Se alguém for covarde, em contrapartida, o temor, este medo, poderá paralisá-lo e impedi-lo de agir. O medo pode algemar as pessoas. O medo pode fazer com que uma pessoa fique estática. As coisas vão acontecer e ela é capaz de ficar no mesmo lugar, porque ela vai deixar que o medo domine a sua vida. Outro dia, eu penso que eu até citei, não sei se citei, mas lembrei agora, que houve um acidente, um desastre muito grande lá no Brasil, no estado de Minas Gerais, e as pessoas correram para escapar, e teve um senhor, eu vi o testemunho dele na televisão, que ele correu tanto que depois perdeu as forças. E ele, naquele momento, se entregou, mas pela graça de Deus, digamos assim, que alguém foi lá e o socorreu. Se nós deixarmos que o medo nos domine, nós vamos ver gigantes obstáculos em toda a frente e nós vamos ficar parados e vamos deixar que sejamos oprimidos, sobrecarregados. Nós vamos deixar que a circunstância nos envolva de tal maneira que nós ficamos como se estivéssemos mortos. Perdemos toda a esperança, perdemos a alegria, perdemos a paz,
perdemos a vontade de viver. Há pessoas que estão passando por tanta dificuldade que elas são subjugadas de tal forma que elas perdem a vontade de viver. Mas nós podemos vencer essas dificuldades. Nós podemos superar esses obstáculos colocando a nossa confiança, a nossa fé em Deus, e nós vamos obter coragem para vencer, coragem para lutar. Nós, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tremendas lutas, em qualquer circunstância, nós vamos nos encher de força para poder continuar vencendo e lutando, conquistando. Os maiores vencedores são aqueles que não cruzam os braços. As pessoas, existem muitas dificuldades, nós nunca vamos conseguir tudo fácil. Há pessoas que esperam que o milagre aconteça, de que ele não precise fazer nada, que tudo caia do céu, desculpa o termo, e que ele não precisa mover com nada, que tudo vai acontecer automaticamente. Isso não é verdade. As nossas conquistas, as nossas vitórias precisam ser batalhadas com fé, com confiança em Deus, mas precisamos mover por essa confiança, por essa fé, pela esperança e a nossa dedicação, nosso esforço, nós podemos mover e Deus vai agir e nós vamos ter a vitória que nós precisamos. No caso de Gideão, diz o texto bíblico que ele estava malhando o trigo. Havia uma dificuldade muito grande, tudo que eles plantavam era destruído, mas ele conseguiu fazer um plantio e ele foi para o lagar e para malhar o trigo. Não era o lugar de malhar, mas ele estava ali escondido. E ele estava buscando a sua sobrevivência. Certamente não estava conformado com aquilo que estava acontecendo no país. Certamente ele estava, como os demais homens, seus conterrâneos, ele estava com medo também. Porque ele via a opressão, via o tamanho do exército que os oprimia, via que estava sem força e isso dava medo. E ele podia olhar para a sua terra, para a sua família, para o seu povo, e vi que todos eles estavam com medo. E já vi algum escritor dizer que Gideão estava ali com muito medo, tremendo de medo, mas eu tenho outra visão em relação a Gideão. Eu penso que o fato dele de estar ali a malhar o trigo e fazer aquela plantação e cuidar era uma virtude que ele tinha. Embora ele estivesse passando por grande opressão, corria o risco, mas ele assumiu correr o risco. E a coragem, ela assume certos riscos. Porque se a pessoa teme, a pessoa tem medo, ele fica com medo de agir. E quando a coragem, a pessoa desenvolve essa coragem, então ela tem a capacidade de correr os riscos. Porque nós sabemos que tudo que nós vamos fazer, nós corremos riscos. Mas se nós colocarmos a nossa confiança em Deus, nós não perdemos o medo, no sentido de, porque o medo também é uma característica natural, nós precisamos dele, mas quando ele é acima do normal, ele passa a ser uma fraqueza muito grande, uma falta de confiança, uma falta de fé, e no caso do crente, uma falta de confiança em Deus. É até pecado, porque diz a Bíblia que o medo, quem tem medo não está aperfeiçoado em Deus, né? Há um perigo muito grande. Mas o medo é normal e nós precisamos ter o medo. Aliás, o medo nos ajuda a livrar de muitos danos. Quando nós estamos a conduzir, por exemplo, não é só a própria prudência que nós, como condutores, desenvolvemos, faz parte também de um pouco de medo, que nós temos medo de fazer alguma coisa, nós pensamos, não vou fazer isso porque se eu fizer eu posso não conseguir ultrapassar, não dar tempo. Então é necessário que nós tenhamos também isso, mas o medo, nós estamos falando aqui, é o temor exagerado, o temor com uma falta de confiança e também um sentimento de inferioridade e de fraqueza. E também um pensamento que as pessoas podem desenvolver de que na sua vida tudo acabou. Não tem mais jeito, agora eu estou mesmo entregue. E foi isso, essa é uma das razões que fez com que Gideão não aceitasse esse estilo de vida para ele. Ele, embora, quando ele estava lá a malhar, certamente, ele estava clamando a Deus pela sua situação. Ele via o problema, ele via as dificuldades, e ele estava ali trabalhando, malhando o trigo, e certamente no seu coração havia ali muitos questionamentos. A sua mente certamente estava com muito questionamento, porque ele lembrava que os seus pais, os seus avós, contavam das maravilhas de Deus, falavam daquilo que Deus havia feito na vida deles, os testemunhos, maravilhas.
E ele estava ali alimentando aquilo no seu coração. Passados 7 anos de sofrimento ali, Deus vai falar com Gideão. E Deus se apresenta a Gideão, e através do seu anjo, o anjo do Senhor se apresenta a Gideão e diz assim, chama Gideão em vez de falar assim, você é um medroso, você está aqui escondido nessa caverna com medo, a palavra que o anjo dirigiu a ele diz, varão, tu és valoroso. Tu és um jovem valoroso, um jovem de valor. E ele quando ouve essa palavra, ele disse assim, o Senhor é contigo. E ele diz, o Senhor é comigo? O Senhor é conosco? Então, por que nós estamos passando por tantos problemas como estamos a viver? Naquele momento, Gideão estava vendo as dificuldades, as aflições, embora ele estivesse ali malhando aquele trigo, lutando para sobreviver, ele via que, aparentemente, Deus havia abandonado o seu povo. Ele sabia que o sentimento dele era que Deus tivesse deixado eles andarem sozinhos. Ele sabia que estava sozinho. Então começou a gerar dúvida na sua mente. Ele disse, se o Senhor é conosco, então por que nós estamos passando? Por que tudo isso nos sobreveio? Se Deus ainda opera as maravilhas que eu ouvi falar, meus pais, os meus avós contaram, então onde é que estão esses feitos do Senhor? Por que nós estamos debaixo dessa opressão? Por que nós estamos passando por tantos problemas, por tantas lutas? Essas perguntas nós ouvimos hoje. Algumas pessoas estão passando por tanta dificuldade, e alguns chegam ao ponto de até blasfemarem contra Deus. Dizer, se Deus existisse, isso não estava acontecendo. Se Deus operasse, se Deus fizesse mesmo milagres, se Deus agisse mesmo nessa situação, eu não estava a passar por isso. Algumas pessoas, diante das dificuldades, diante das aflições, elas são tentadas a pensar que Deus abandonou as suas vidas. E algumas pessoas têm entregue a esse sentimento e têm ficado cada vez mais distantes de Deus. Este não é o caminho certo. O caminho certo é colocar a confiança em Deus independente das circunstâncias. O caminho que leva a pessoa a alcançar a vitória é ela colocar a sua esperança em Deus, a sua confiança em Deus, e não olhar nem para a direita nem para a esquerda, não olhar os obstáculos, mas olhar para Deus. Embora a pressão seja muita, ela tem que continuar olhando para Deus e buscar em Deus a resposta para a sua vida. E ele diz, por que o Senhor então nos desamparou? E começou a dizer isso para o enviado de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para o coração, olhou para o questionamento de Gideão, olhou para aquela situação e viu que era importante o seu clamor, era importante as suas dúvidas naquele momento, porque ele estava olhando aparentemente. Deus vai tratar com Gideão de abrir os seus olhos, os olhos da fé, e vai falar com ele, você precisa de lembrar dessa força que você tem, você precisa lembrar dessa coragem que você tem, você precisa confiar nessas mensagens que Deus falou ao seu coração através dos seus pais, que ministrou os feitos, as maravilhas, tudo aquilo que Deus fez. Não tire os olhos, olhe para isso, você vai nessa tua força e você vai livrar o povo. Se você olhar para Deus, se você tentar ignorar esse medo, essa dificuldade, e colocar a sua visão em Deus, se você, ao invés de questionar aonde está, ou aonde estão os feitos, as maravilhas de Deus que nossos pais nos contaram, se você conseguir olhar para além das dificuldades e confiar naquilo que os seus pais contaram, nos registros, nas maravilhas que Deus estava fazendo, e que Deus fez, e que ainda é o mesmo para fazer, você vai ser um vitorioso, você vai ser uma pessoa que vai conquistar e livrar até o seu povo dessa situação. Há muitas pessoas que estão debaixo de uma pressão muito grande, e quando são aconselhadas, quando elas ouvem falar de Jesus, quando elas ouvem falar do poder de Deus, quando elas são aconselhadas a buscar a Deus, elas se colocam onde eu não consigo. Mas o que nós temos na palavra de Deus é que quando essas pessoas conseguem olhar para Jesus e superar ou transpor essa dificuldade, elas não somente vão conseguir a vitória para ela, como vão ser bênção para a sua família, para o seu povo, para aquelas pessoas que estão à sua família, à sua volta. Ela passa a ser um instrumento na mão de Deus, ela conquista a vitória e ainda traz bênção para a sua família.
Há muitas pessoas que hoje poderia o seu estado ser completamente diferente se elas tivessem já tomado uma posição de confiar no Senhor, de não olhar para as dificuldades. E eu quero crer que é muito difícil passar por dificuldades e lutas quando parece que tudo acabou, parece que tudo está dando errado, parece que tudo desmoronou. Como confiar? É neste momento que a pessoa, cheia da coragem, a coragem de Deus, ela vai enfrentar as dificuldades. Ela vai buscar força para poder confiar no Senhor e recorrer ao Senhor. Gideão podia ter ficado quieto quando o anjo se apresentou a ele, mas ele colocou diante de Deus a sua questão. Ele colocou diante do Senhor: Senhor, se Deus é conosco, o que está acontecendo conosco? Por que estamos nessa condição? Por que nós não vemos mais as maravilhas que ouvimos nossos pais contar? O que está acontecendo? E Deus, ouvindo o seu coração, Deus o chamou, levantou, o instigou para que ele pudesse levantar e trazer salvação, não somente para o seu estado, mas também para a nação. Ele seria um instrumento na mão de Deus. Quando nós conformamos com as derrotas, quando nós achamos que é normal ser derrotado, quando nós achamos que é normal ficar debaixo de jugo, então nós perdemos a força. Nós conformamos com isso. Mas quando nós temos a confiança em Deus, quando nós sabemos que nós temos um Deus poderoso, um Deus que tudo pode, um Deus do impossível, um Deus que pode transformar, nós não conformamos com isso, nós nos colocamos diante de Deus e Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a intenção dos nossos pensamentos. Deus não nos condena quando nós questionamos, no sentido de saber: Senhor, por que isso não pode? Por que isso não acontece? Por que há essa situação? O que eu posso fazer para mudar esse quadro? Nós podemos chegar diante de Deus com humildade, mas com confiança, colocar a questão diante de Deus e pedir que Deus haja. O segredo para poder conquistar essa vitória é ter Deus do nosso lado. Não é ao nosso lado, é do nosso lado, lutando por nós, pelejando por nós, combatendo por nós, vencendo por nós, porque Ele é o Senhor que pelejará por nós. O Senhor disse a Gideão: Gideão, vai nessa tua força, ânimo, tome ânimo, levanta-te, porque eu vou ser contigo. Eu vou estar contigo. Então, quando o medo, o temor, a dificuldade se apresenta, nós temos que olhar para aquele que diz: ânimo, vai que eu vou estar contigo. Não desanime, não baixe os braços. Vamos continuar lutando, porque eu vou estar contigo e a vitória será sua. Eu vou lhe dar a vitória. Nessa noite, eu gostaria de ter a graça suficiente para dizer, de tal forma que você que talvez esteja pensando que não há solução, que há derrota, que não tem como vencer, que eu possa e que o Espírito Santo possa usar essa palavra e trazer um despertamento para o seu coração, para a sua vida, para que você se arme de força, se levante e diz: não, o Senhor é comigo, o Senhor pelejará por mim, o Senhor me ajudará, o Senhor fará com que eu seja mais do que vencedor. Não aceite a derrota, não aceite o fracasso. E Gideão teve muitas dificuldades. Compreendemos que ele teve muita dificuldade. A princípio, ele achou que era quase impossível, ele até foi assim um pouco mais incrédulo, digamos assim, que ele teve tanta dificuldade que Deus teve que trabalhar com ele para ele tomar esse ânimo. E é isso que Deus faz conosco. Quando nós achamos que não tem como, Deus começa a nos mostrar e vai nos fazendo entusiasmar. E foi isso que aconteceu com Gideão. Gideão diz: então, se eu quero saber se é realmente o Senhor, e mesmo depois de ele colocar o Senhor à prova, Deus viu o seu coração, e Deus viu que ainda restava alguma dúvida no coração de Gideão, e Deus diz: vai que eu vou te mostrar. O maior interessado em esclarecer as nossas dúvidas, em tirar os nossos temores, é o próprio Deus. Ele tem interesse de não deixar que haja temor em mim, que haja desconfiança em mim, que haja dúvida em mim. E ele faz, ele trabalha, ele age para que isso aconteça. Então, Gideão, Deus disse assim: eu vou te explicar como é que você vai fazer. Ele disse: Senhor, espera aí, eu sou o menor da minha família. Além da nossa família ser a mais pobre em Israel, eu ainda sou o menor da casa dos meus pais. Ele pensou assim: nós não temos dinheiro, nós não temos recursos para poder pagar os tributos, para poder ser livre. Ele achava que talvez a libertação que Deus estava dizendo
era arrumar um meio de ir lá e pagar os tributos, comprar o direito de ser livre novamente. E ele diz, não, a minha família é a mais pobre. Eu sou o menor. Quem sabe nessa noite você esteja olhando para as suas capacidades, para os seus recursos, e achando, eu não tenho condições, eu não tenho como. Mas Deus, nessa noite, quer dizer, quer falar ao seu coração, Deus quer fazer você compreender que não são os seus recursos, não são com os seus recursos, não são com a sua forma, não é com a sua fórmula, não é com os seus métodos que você vai alcançar a sua vitória, é com a graça dele na sua vida. Eu serei contigo, diz o Senhor. E eu estando contigo, você pode confiar, diz o Senhor. Eu vou contigo, eu vou dar vitória. E eu lembro que Moisés, quando Deus mandou eles saírem para ir para conquistar a terra, e Deus diz, você vai, eu vou enviar o meu anjo. Não, se o Senhor não for comigo, eu não saio deste lugar. Se o Senhor não estiver conosco, à nossa frente, nós não vamos sair daqui. Porque Moisés sabia que a vitória deles estava com a proteção de Deus. Deus tinha que estar com eles. E nós também precisamos compreender que nós só seremos vencedores se Deus estiver conosco. E nós temos que estar diante de Deus e dizer, Senhor, vá conosco. Porque por mais esforço que nós façamos, por mais diligência que nós tenhamos, nós não conseguimos a nossa vitória se Deus não for conosco. Nós nunca podemos abrir mão de Deus. E não é só teoricamente, é na prática. Não passa a pena passar pelo nosso intelecto, saber, não, eu sem Deus não posso fazer nada. É compreender isso mesmo literalmente. Se Deus não estiver operando, se Deus não estiver à frente, se Deus não for conosco, nós não vamos conseguir nada. Vamos continuar na mesma. Eu lembro que, num determinado tempo, eu precisei muito de Deus. E eu não conhecia Deus. Mas passei a ouvir falar de Deus. E eu tinha gigantes na minha frente, montanhas para vencer. Eu não sabia como. Eu achava que era o fim. E eu alimentei aqui por algum tempo aquele medo, aquela situação que eu achava que era o fim. Mas lendo a palavra de Deus, fui e comecei a ser exortado por Deus a colocar nele a minha confiança. E na medida que eu ia vendo e lendo e compreendendo a palavra de Deus, o Espírito Santo foi me dando força, foi me dando compreensão, foi abrindo a minha mente, o meu coração começou a alimentar uma esperança tão grande, que eu coloquei a minha confiança em Deus e parecia que era um passo de mágica. Porque eu começava a ver agora a solução aparecendo à minha frente, diz, o Senhor vai agir. E eu coloquei minha confiança em Deus. E todas as pessoas, nós que estamos aqui, para estarmos aqui hoje, um dia, nós tivemos que colocar a nossa confiança em Deus. E alguns problemas pareciam gigantes, e Deus ajudou-nos a vencê-los. Deus agiu, não sabemos nem como Deus fez. Algumas coisas nós não temos nem lembrança de como foi que Deus trabalhou, como Deus agiu. Mas hoje nós experimentamos a bênção de Deus, porque Ele agiu, Ele interviu na nossa vida. E nessa passagem Deus diz, espera aí, Gideão, não é com os seus recursos, não são com os seus recursos que você vai trazer livramento. Você vai reunir aí o exército, você é um rapaz valente, tem aí uma família muito boa, e você tem muita gente, você vai chamar o pessoal, eu vou mover o coração do povo, para que o povo vai te ajudar nessa batalha. Você vai que eu vou estar contigo. E você vai arrumar muitas armas. Quais eram as armas que Deus mandou que Gideão arrumasse? Olha, um exército grandioso para eles enfrentarem, mas Deus não queria que ele confiasse nas suas forças, nos seus recursos. Deus está dizendo, quem vai dar a vitória a você sou eu. Quem vai trazer vitória para Israel sou eu. A vitória vem do céu. Vocês não vão conseguir. Se vocês continuarem a pensar que vocês podem resolver todos os problemas, vocês vão continuar sendo oprimidos, mas vocês vão aprender a confiar em mim. Vocês vão pegar várias buzinas. Em vez de vocês pegar espadas, vocês vão pegar buzinas. E vocês vão sair com essas buzinas, e vocês vão obedecer a minha ordem, e vão pegar também vasos, e vocês vão fazer o seguinte, quando eu mandar vocês vão chegar perto do arraial dos inimigos, e vocês vão quebrar esses vasos, e vão tocar as trombetas, as buzinas, vão fazer um barulho,
e eu vou agir através desse barulho. A minha vitória, a forma de eu agir, você não compreende. Você vai ter que andar pela fé. Você vai precisar de confiar em mim. E eu vou ensinar como vocês vão confiar. Chama o povo. Diz que apareceram lá 32 mil pessoas. Compareceram no apelo. Vamos vencer que Deus vai nos dar vitória. Pegaram todas as trombetas, pegaram os vasos, 32 mil pessoas. E Deus, quando olhou para aquelas 32 mil pessoas, diz, tem aí muita gente, mas como sou eu que vou dar a vitória a eles, eu preciso ensinar-lhes mais uma lição. Então eu vou fazer o seguinte, vou mandar as pessoas que não estão aqui de bom ânimo embora, para eles não confiarem que foi o braço deles que deram vitória. Muitas das vezes, Deus tem que fazer assim conosco. Deus tem que deixar-nos quebrado, para que nós deixemos os preconceitos, deixemos aquilo que nós já trazemos já na nossa mente, formulado. Deus vai fazer assim, porque eu sou assim, 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 e Deus vai agir assim. Deus não age como eu penso e como eu quero. Deus tem os seus métodos de agir. O que nós precisamos é confiar nele. O que nós precisamos é entregar a ele o nosso caminho, entregar a nossa vida a ele, entregar a ele os nossos problemas, as nossas dificuldades. Senhor, estão aqui, Senhor, as minhas dificuldades. Ajuda-me. E nessa noite, você pode colocar-se diante de Deus. Você pode trazer os seus problemas diante dele. Você pode colocar as suas lutas, as suas aflições, trazer e contar ao Senhor, estou aqui, eu estou passando por essa situação. Ele tem um plano para você. Ele tem uma fórmula de resolver os seus problemas. Eu não sei como. E você não adianta pensar, porque você não vai conseguir chegar lá. Mas se você colocar a sua confiança em Deus, Ele tem um plano para agir na sua vida. Ele sabe como trazer resposta para a sua vida. E diz que, quando compareceu com as pessoas, Deus diz, não, espera aí, deixa eu te dizer uma coisa, Gideão. Eu vou dar uma aula a você de confiança e de fé. E vou explicar que não adianta essa multidão de pessoas, porque a vitória não vem pela multidão, a vitória vem pela minha graça. Proclame aí que todos aqueles que estão... A Bíblia diz que aqueles medrosos, covardes, mas todos aqueles que não estão com ânimo suficiente, estão aqui por causa de uma convocação, e por alguma outra razão, e não querem enfrentar a dificuldade, as lutas, confiando em Deus, pode voltar para casa. Diz que naquele dia, 22 mil pessoas viraram as costas e foram embora. E Gideão podia dizer assim, meu Deus, se o Senhor me manda, eu já estou sentindo aqui uma dificuldade muito grande, por causa da quantidade de pessoas, e o nosso inimigo é tudo preparado, e nós somos um povo pequeno, ainda me manda 22 mil pessoas embora. Agora eu fiquei só com 10 mil, e Deus diz, não, você não ficou com 10 mil. Porque dessas 10 mil pessoas, ainda vou mandar um pouco embora. Porque você não pode colocar a sua confiança nas pessoas. Você não pode depositar a sua esperança nas pessoas. Você não pode colocar a sua confiança na habilidade das pessoas. Você precisa confiar em mim. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos colocar a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Porque dele vem o socorro, dele vem o auxílio, dele vem a resposta, dele vem o milagre. Eu vou viajar, eu soube que existe um médico lá no país tal, que é uma maravilha, eu vou vender tudo que tem, vou lá para poder ele me curar, porque ele diz que ele é um grande curador. Eu quero dizer que você não pode colocar a sua confiança e a sua esperança nessa expectativa da medicina. Você pode resolver o seu problema aos pés do Senhor. Você pode se aproximar de Deus com fé. A Bíblia diz que tinha uma mulher que durante 12 anos ela sofreu de uma enfermidade, um fluxo de sangue. Ela foi excluída da sociedade, ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, e quanto mais ela buscava os médicos, pior o estado dela ia ficando, diz a Bíblia. Um dia, ela vendo que estava a morrer, que ia morrer, os recursos estavam acabando, tudo que ela fez não deu certo, ela disse assim, eu já sei o que eu vou fazer.
eu vou enfrentar essas dificuldades, vou enfrentar a multidão, eu vou romper com os preconceitos, eu vou fazer o que eu preciso fazer, porque quem necessita sou eu, e eu vou fazer. E diz que ela foi, e Jesus estava passando naquele lugar no momento, e ela foi, rompeu no meio da multidão e tocou nele, porque ela dizia, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu vou ficar curada. Ela sabia que a única resposta para ela era Jesus, e ela foi buscar a resposta. Talvez eu esteja a dizer para alguém que já fez tanta coisa, já procurou tantas coisas, mas o mais importante você ainda não fez, que é buscar ajuda em Deus, se aproximar de Jesus, abrir o seu coração, se humilhar ao ponto de buscar tocar nele pela fé e receber a sua bênção. Talvez não seja um problema de saúde, talvez seja um problema físico, mas não seja saúde, talvez seja um problema espiritual, talvez seja uma circunstância, alguma coisa que está transformando a sua vida numa miséria, numa desgraça. Rompa pela fé as dificuldades, as barreiras e se aproxima de Deus. Abra o seu coração, entregue o seu caminho ao Senhor. Tome essa posição diante de Deus, pela fé, e se aproxima dele, porque Deus sabe como agir. Ele sabe como operar. Ele confunde a sabedoria humana. Nós sabemos que dentro da sabedoria humana, quanto maior o exército, quanto mais capacitado, quanto mais bem armado, quanto mais preparado a possibilidade seria muito maior de vitória. Mas ele disse, mandou 22 mil embora. Agora, quando ficou 10, ele disse, não, ainda tem muita gente. Eu vou te explicar uma outra estratégia, você não conhece. Eu vou escolher dessas 10 mil pessoas que sobraram, vou escolher um grupo de pessoas. E com essas pessoas, você vai trazer livramento a Israel, porque eu vou estar com vocês. Eu vou à frente de vocês. Eu vou batalhar por vocês. E diz que mandou eles descerem assim ao rio. E diz, manda o povo, esses 10 mil que ficaram, manda que eles vão tudo beber água. Com sede ou sem sede vai beber água. E eles desceram para tomar água. Chegaram, ele disse assim, vou te dar um sinal. Toda pessoa que ajoelhar e com a espada na mão, eles lamberem a água como faz o cão, você vai pondo de parte. Eles não podem ficar ali como se estivesse num piquenique. Eles não podem ficar ali como se estivesse de férias. Eles estão ali numa guerra. Tem que ser pessoas prudentes, pessoas com coragem, pessoas habilitadas, eu vou escolher no meio dessas pessoas alguém que você vai pondo de parte. Pessoas que sabem o que estão fazendo, vão lutar contra o inimigo, vão pelejar contra a dificuldade, pessoas que estão com o coração ardendo de vontade de ver a vitória. Pessoas que não estão conformadas com esse tipo de situação. Eu vou colocar essas pessoas à parte, você vai com elas, você vai dar vitória ao nosso povo, ao meu povo. E diz que em 10 mil, eu ia pensar assim, deve ter ali uns 299 que não estão muito animados. Eu ia pensar assim, pela positiva, né? Mas a Bíblia diz pela negativa. A Bíblia diz que 9.700 pessoas viraram as costas, foram recusadas. Somente 300 pessoas foram escolhidas. E Gideão disse, acho que Deus está a brincar comigo, porque de 32 mil pessoas, agora só tem 300. Nem os 10% do povo Deus deixou para que eu pudesse ter a vitória para fazer isso. Mas Deus disse, com essas 300 pessoas, você vai trazer livramento à nação de Israel. Deus não age pela quantidade. O poder de Deus independe de quantas pessoas estão. Para Deus agir, Deus não está olhando a capacidade e a força humana. A força é dele, o poder é dele, a glória é dele, a ação é dele. Ele age com pouco ou com muito, Deus vence, Deus dá vitória. Deus não precisa de ajuda humana. Deus não precisa de multidão de pessoas para ele operar. Deus opera com quem ele quer, a hora que ele quer, como ele quer, quando e onde ele quer. Deus age, ele pode agir. Ele pode fazer. E Gideão, naquele momento, diz a palavra de Deus que Deus separou essas 300 pessoas e deu uma grande vitória a Israel. E a Bíblia diz que esses homens foram tão especiais que, independente da situação,
Eles conseguiram agir dentro daquilo que Deus tinha preparado, porque eles pegaram, rodearam o arraial dos midianitas, e diz assim, a ordem de Gideão era essa. É muito interessante ouvir e saber que Deus faz esses planos, Deus tem esses planos. As pessoas que não conhecem Deus, as pessoas que não tiveram ainda uma experiência com Deus, ficam passado quando vê falar essas coisas de Deus. Lembra quando Josué recebeu a ordem de Deus para rodear Jericó? Aqueles muros eram intransponíveis. Ninguém conseguia. E o povo lá de Jericó estava tão seguro, tão confiante, dizendo, nossos muros são intransponíveis. Ninguém consegue. Ninguém consegue. O próprio Israel também pensava que eles não conseguiriam, porque além de ser um povo menor, eles viam a dificuldade. Mas Deus diz assim, eu vou dar uma estratégia. Eu vou mostrar que quem vai dar a vitória ao meu povo sou eu. Vocês não vão confiar em vocês, vocês vão aprender a lidar com milagres. O povo de Deus é um povo que aprende a lidar com milagres. Nós acreditamos em milagres, porque temos visto milagres. Nós acreditamos. Enquanto as pessoas dizem, mas isso não é possível, nós já continuamos a afirmar, porque a Bíblia afirma, nós temos visto, temos experimentado, que é possível acontecer os milagres. O nosso Deus é o Deus do impossível. E diz que, a ordem para Josué diz, vocês vão rodear a cidade, vão colocar o povo tudo vão rodear, fica rodeando, 7 dias ali, rodeando. E vai rodeando aquela cidade. Vocês vão pegar as trombetas, vocês vão rodear aquela cidade. E certamente o povo ficava lá de dentro, dizendo, esses israelitas, esse povo de Deus é tudo maluco. O que eles andam a fazer? Que coisa é essa que eles andam a rodar? E eles, 7 dias, certamente alguns no meio do povo também estavam murmurando. Porque quando Deus dá uma direção, quando Deus dá uma visão, Deus dá uma direção, nem todos alcançam a visão de Deus. Nem todos abraçam a visão de Deus. Alguns dizem, não sei para que isso, não sei para que isso, não sei por quê, não sei para quê, não sei por quê, e continua sem experimentar a bênção de Deus. Porque quando nós duvidamos de Deus, nós perdemos a bênção. Mas quando nós estamos abertos, o Senhor falou, eu vou obedecer. O Senhor mandou, eu vou fazer. O Senhor disse, eu vou acatar, eu vou sujeitar à vontade de Deus. E vou continuar. E eles fizeram isso. Diz que durante 7 dias rodaram, no último dia a ordem era essa. No 7º dia vão dar 7 voltas. E o povo começou a rodear aquela cidade de Jericó. As muralhas, segundo os estudantes, as muralhas tinham quase 13 metros de largura. Podia andar carruagens em cima. Era uma coisa que não podia acontecer. Humanamente, era impossível eles transpor aquela muralha. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. E eles se armaram, naquele momento, da coragem para confiar em Deus. E disse, o Senhor mandou, nós vamos fazer. E quando alguns queriam dizer, para quê? A ordem é essa. O Senhor mandou, nós vamos fazer. E eles começaram a rodear. E diz que no 7º dia, na 7ª volta do 7º dia, a ordem era essa. Quando eu der a ordem, Josué diz, todos vão tocar a trombeta numa só vez e vão dar uma grande grita, e os muros vão descer abaixo. Aí o incrédulo disse, não é possível. Isso não é possível. Como é que o som de trombeta e a pessoa gritar vai derrubar muralhas desse tamanho? Mas não foram os gritos das pessoas, não foram as trombetas, nem foram os gritos, foram a confiança que eles colocaram em Deus, e foi o meio que Deus usou para dizer a eles, se vocês confiarem, vocês verão o impossível acontecer na vossa vida, porque eu vou agir, e eu vou dar a resposta, eu vou transpor, fazer com que aquilo que é impossível passe a ser possível. E diz que naquele momento, quando eles gritaram, os muros vieram abaixo. A segurança daquele povo, aquilo que eles tinham de segurança foi tudo abaixo, porque Deus pôs por terra. E eles foram mais do que vencedores.
quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, Deus sabe como fazer. Um dia um rei, se não me falha a memória, Senecaribe, o nome dele, ele disse assim que ia entrar lá em Jerusalém e ia destruir todo mundo. E o rei foi lá, colocou diante de Deus: Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós vamos ser tudo destruído agora. Quando mandaram o emissário para avisar o rei que eles iam invadir, os súditos lá do rei, o pessoal do comandante ali, o pessoal do palácio, diz assim: fala na nossa língua, fala em aramaico, ou fala em outra língua para que o povo não escute, para não ficar com medo. Porque quando as notícias ruins chegam, o povo se abate. Então eles disseram que ia entrar lá e invadir, ia destruir todo mundo, ia matar todo mundo. E quem é o vosso Deus para vos livrar da nossa mão? Ele diz: fala em outra língua, não fala aqui para o povo compreender. Ele diz: não, nós viemos aqui não é para falar só para o rei, para falar para todo o povo. Nós vamos entrar aqui e vamos destruir esse lugar, vamos matar todo mundo, vamos tomar isso, porque quem é o vosso Deus? Quem é o vosso Deus para nos livrar da minha mão? Essa é a ordem, vamos destruir. E o rei ficou desesperado. E o profeta Isaías disse: vá lá, diga o rei para não ficar preocupado. Porque assim diz o Senhor: eles não entrarão nessa cidade. Eles não colocarão o pé aqui, e eles vão ser destruídos lá. E diz que eles... E o rei ainda vai ser levado ainda pelo nariz de volta. E diz que naquele momento o arraial estava lá acampado para destruir. Deus enviou um temor sobre eles de tal maneira, o medo que eles passaram a sentir com a presença de Deus foi tão grande, o inimigo, que eles começaram a matar um ao outro. Eles não conseguiam ver que era inimigo, achavam que era inimigo e começaram a matar. Naquele dia, quando levantaram no outro dia, Israel tinha lá 185 mil homens mortos. Mataram uns aos outros. Pastor, mas como pode isso? O nosso Deus é o Deus do impossível. Deus não precisa da minha habilidade. Deus não precisa da minha forma para Ele agir. Se nós confiarmos nele, se nós o buscarmos, se nós dedicarmos a nossa vida a Ele, se nós entregarmos a nossa vida a Ele, o nosso caminho a Ele, Ele tudo fará por nós, Ele vai pelejar por nós. O que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos é da vitória de Deus, é a bênção de Deus. Precisamos ter coragem para assumir essa necessidade. Porque nós só vamos poder servir a Deus se nós tivermos coragem para servi-lo. Nós precisamos de confiar na sua palavra. Nós precisamos de fechar os olhos para aquilo que é natural e olhar para o sobrenatural e saber: Deus pode fazer. Eu não sei como, mas Ele pode fazer. E eu estou aqui porque eu quero servi-lo, porque eu sei que Ele é bom, sei que Ele é poderoso, Ele vai resolver, Ele vai agir, Ele vai tratar da minha situação. E Deus vai fazer. Independente se eu acho que sim ou não, Deus vai agir. Deus não depende de que eu ache ou que você ache. Deus, se você buscar a Deus, Deus vai agir na sua vida. Não precisa de um parecer do pastor. Deus não precisa de um parecer do pastor para fazer uma obra milagrosa e poderosa na vida de nenhum membro da igreja. Vou lá perguntar ao pastor se Deus pode me fazer isso. E Deus vai dizer: espera aí que eu vou perguntar ao pastor se você pode receber a bênção ou não. Deus não vai fazer isso nunca comigo. Com ninguém. Deus vai agir de acordo com a sua necessidade se você buscar. Se você se aproximar de Deus com o coração aberto, crendo, Deus vai trazer solução para a sua vida. Se nessa noite há alguém aqui que precisa de uma resposta de Deus, que está passando por uma situação, que tem dificuldade, está oprimido, está sobrecarregado, está aflito, está precisando da resposta de Deus, não deixe isso para trás. Vem diante do Senhor, levante-se diante de Deus e diz: Senhor, eu estou aqui, eu preciso dessa vitória. Eu sei que o Senhor pode fazer. Como? Eu não sei como. Mas Deus pode. Eu não sei qual vai ser o método, qual vai ser a fórmula, mas Deus pode fazer. Hoje, assim como aqueles homens em minoria, mas com um poder sobrenatural, porque Deus estava à frente deles, destruindo as pessoas. Diz que o medo atacou aqueles midianitas, eles começaram a se matar um ao outro e fugiram.
e ficaram num pavor tremendo que esses 300 homens de Gideão fizeram um estrago naquele lugar, e quando os que fugiram, alguns conseguiram fugir, eles, diz a Bíblia, que eles ainda perseguiram aquele povo até o fim, até que fizesse tudo aquilo que Deus havia prometido fazer através deles. A Bíblia diz que estes homens eram tão valentes, que mesmo cansados e com fome, eles ainda perseguiam, eles não cederam, porque Deus os separou, Deus os chamou, eles acreditaram, eles colocaram a sua confiança em Deus, o seu coração estava em Deus, e Deus pôde agir por intermédio deles, e por eles Deus deu a vitória à nação. Nessa noite, Deus pode fazer uma grande obra na sua vida. O seu impossível pode se tornar possível. O nosso Deus é o Deus do impossível, então você precisa ter coragem. Muitas pessoas têm medo. Tem medo de ser abençoado por Deus. Eu não sei se eu tenho aqui mas eu não sei. E se eu for? E se Deus agir? Se Deus fizer, como é que vai ser? Tem pessoas que têm medo. É igual o pastor Luiz Reis, quando as pessoas têm medo de ser batizado com o Espírito Santo, com medo de... Eu não vou buscar o batismo do Espírito Santo porque eu não quero pagar figura ali, fazer figura na frente dos outros. E Deus ouve, e de vez em quando Deus pega essas pessoas e faz elas fazerem figura mesmo. Cai debaixo da cadeira, entra no chão, faz uma coisa tremenda. Deus faz. Depois nem lembra nada disso, porque é o gozo, a alegria tão grande de ser revestido com o poder de Deus, que nem lembra nada disso mais. Mas muitas pessoas ficam com medo do que Deus vai fazer. E dizem assim, eu não vou porque Deus, se Deus fizer isso, começa a pensar algumas coisas que podem ser contra aquilo que ela pensa que seria o certo. E se eu contar para Deus, se eu me aproximar diante de Deus, chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu resolvo o meu problema é esse, esse e esse. E se eu me aproximar de Deus e Deus fizer isso, pode acontecer isso, isso e isso, e fica com medo. Mas nessa noite, o meu desejo é que você tenha coragem. Que você tenha coragem de confiar em Deus. Coragem de se aproximar dele e saber que ele tudo fará para o seu bem. Ainda que você não compreenda, ainda que você não tenha noção do que poderá ser, ele sabe como fazer. Muito melhor do que qualquer outra pessoa. Você não consegue, eu não consigo imaginar como é que Deus pode fazer. Mas o que ele fizer é bem feito e é para o nosso bem. É o melhor que pode ser feito, é quando Deus age. Nessa noite, você pode experimentar essa bênção de Deus e você tão somente precisa ter coragem de entregar o seu coração a Ele, entregar o seu caminho a Ele, entregar-se a Ele e dizer, Senhor, estou aqui, eu quero servi-lo. Eu quero me apresentar diante de Ti, haja em mim, faça em mim a Tua vontade. Se você puder nessa noite, você que me ouve também em casa, se você puder nessa noite abrir o seu coração para receber dele essa bênção, certamente hoje será um dia diferente na sua vida e será um dia que ficará marcado na história da sua vida. Vamos ficar de pé, faz favor?